Olá pessoal, continuando o nosso projeto do Investidora Modal Mais, hoje eu, Andresa, vou apresentar para vocês o Mulheres com M maiúsculo. Temos aqui duas mulheres que representam tudo isso, Neiva Justa e Itali Colini, né? Que representa essa questão do empoderamento feminino, da questão da igualdade de gêneros no mercado de trabalho, que é muito importante, e da independência da mulher nas finanças, né? Por favor, se apresente. Eu sou a Neiva Justa, sou executiva de comunicação, diversidade e inclusão, entre outras coisas. Tenho quase 30 anos de carreira e há uns 4 anos eu entendi que eu era totalmente enviesada e descobri o meu propósito, que é trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, inclusivo e igualitário para a geração das minhas filhas. Olá, eu sou a Itali, eu sou economista de formação, comecei minha carreira no mercado financeiro tradicional e descobri no mercado financeiro mesmo o quão importante era a gente falar sobre igualdade de gênero e sobre inclusão das mulheres. Nessa trajetória que já tem um pouco mais aí de 6 anos, eu venho falando não só sobre mulheres no mercado financeiro, mas sobre diversidade e inclusão em todas as esferas da sociedade. Em que momento vocês decidiram que realmente era importante discutir o assunto sobre a mulher no mercado de trabalho? Quando eu fui para a Goodyear em 2014 para criar a área de comunicação corporativa da América Latina, eu descobri que eu era a primeira mulher a assumir uma posição de diretoria em 99 anos. E a gente está falando de 5 anos atrás. E eu era tão inconsciente que aquilo era só um dado para mim. Eu levei quase um ano para entender o que significava isso e só entendi porque eu tive um retorno externo das pessoas ficando muito chocadas quando eu contava a história e começaram a me convidar para ir para eventos para falar sobre isso, e eu senti a necessidade de entender, de estudar, de me aprofundar no tema, e aí eu fiquei muito horrorizada de ter ficado tanto tempo sem perceber esse abismo que existe de desigualdade no mercado. Quando eu entrei no mercado, no começo da década de 90, essa história não existia, essa conversa não existia, e foi aí que eu comecei, de fato, a ser uma, como eu falo, uma ativista da causa. Minha trajetória foi um pouco, digamos assim, longa, porque eu acho que eu já tinha essa sensação de que as mulheres poderiam ser o que elas quisessem, mas eu não sabia de algumas características da nossa sociedade que podiam atuar como barreiras para essas mulheres. E eu fui descobrir um pouco mais sobre elas quando eu resolvi entrar para o mercado, né, financeiro. Eu acho que tem algumas passagens da minha vida que foram marcantes para iniciar minha reflexão. Uma delas foi ter ouvido numa entrevista que eu tinha ido bem para uma mulher. Então aquilo foi uma coisa que me tocou, porque eu pensei, no final eu fui contratada, então eu fui bem, né, em relação a todas. Então por que será que ele me viu dessa maneira? E eu acho que eu comecei a estudar gênero na sociedade justamente para entender também como que a gente reproduzia esses vieses inconscientes e esses estereótipos através da nossa linguagem. Então eu acho que ter passado pelo mercado financeiro foi o passo inicial para começar a pensar em mulheres no mercado de trabalho. E depois que eu descobri o quanto a gente consegue avançar se a gente conseguir levar essa pauta de maneira séria, com dados, né, com uma discussão realmente embasada, aí eu percebi que a gente pode fazer uma mudança muito maior a longo prazo. Deu pra perceber que tem assim, uma coisa até pessoal, assim, né? Nessa transformação. Aconteceu realmente, vocês foram, de certa forma, vítimas, né, de algum tipo de preconceito e tal. E hoje vocês têm bastante engajamento nessas causas, né? Tem como vocês contarem um pouquinho desses projetos especificamente? Sim, eu posso contar do Onde Estão as Mulheres e o Aqui Estão as Mulheres,
que foi um movimento que eu criei em 2016. Eu estava extremamente incomodada e eu não sabia verbalizar o meu incômodo. Para onde eu me virasse, só tinha homem. Né? Então eu ia para evento, só tinha homem fazendo palestra, eu abria o jornal, só tinha homem como porta-voz, eu olhava os noticiários, todos os apresentadores eram homens, as mulheres sempre, quando apareciam em papéis acessórios. Olhava para o governo, só tinha homem. Eu falei, gente, não é possível. Se nós somos 52% da população brasileira, onde a gente está? Onde estão as mulheres, né? E aí eu criei, eu como sou uma pessoa oriunda da área de comunicação, eu testo muita coisa, eu criei uma hashtag, onde estão as mulheres, e comecei a tirar foto onde eu via que só tinha homem e criei um projeto editorial nas minhas redes sociais. Então todo dia, há mais de 2 anos, há 2 anos e meio, eu posto uma imagem onde só tem homem com a hashtag onde estão as mulheres. E para ter um contraponto, porque aí entra numa questão muito de polêmica e de muito ódio, né? Porque não é fácil você ter um espelho mostrando a desigualdade todos os dias. Eu criei o Aqui Estão as Mulheres, que é olhar o copo meio cheio e dar visibilidade a essa infinidade de mulheres que estão fazendo a diferença aí, muitas vezes enfrentando muitas barreiras, muitas dificuldades, muita retaliação, muito tudo. A evolução disso é o que mais me alegra, porque hoje eu tenho muitos homens engajados, me mandando material, interagindo nos posts, fazendo posts, falando de feminismo, e eu sei que eu contribuí de alguma forma para que eles fossem sensibilizados e começassem a perceber o machismo e os vieses e os preconceitos que há em todos nós. Né? Todos somos frutos. Eu acho que é bastante importante esse ponto, porque às vezes quando a gente fala da luta pela igualdade das mulheres, de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, né? A gente sempre acaba caindo numa espécie de maniqueísmo, né? As pessoas veem como bem contra o mal e de repente acham que é algo específico, né, dos homens, por exemplo, mas na verdade nossa sociedade construiu esses conceitos do que é ser mulher e do que é ser homem conjuntamente. Sim. Então as mulheres são papel ativo na manutenção dessas ideias. Se elas são papel ativo na manutenção, elas podem ser papel ativo na desconstrução. Então os homens também. Eu acho que é muito importante a gente conseguir construir pontes para fazer aliados mesmo, não só no ambiente de trabalho, mas pessoas que entendam a importância da gente incluir mais mulheres, né? E às vezes elas não vão entender de primeira. Eu acho que isso é muito importante para nós como ativistas entender, que as pessoas têm um processo próprio de absorção desse conhecimento. Sim. E de reflexão sobre aquilo. Então, às vezes, né, levou 2 anos para chegar a uma base de homens mais consciente, né, nas suas redes sociais, como também levou para mim algum tempo conversando com as pessoas e percebendo que no primeiro momento havia uma resistência, mas depois de um tempo, quando você continua colocando os pontos com embasamento, com didática, a gente acaba conseguindo agregar um pouco mais nessa caminhada, né? É porque é uma questão realmente cultural, né? A gente ouvia os nossos pais falando, antes deles tinham os nossos avós, enfim, então foi uma coisa que foi passada de geração para geração. É difícil, né, você conseguir romper tudo isso, né? Tem uma questão que para mim é fundamental e o fato de eu ter filhas me deixa isso com essa urgência maior, é que primeiro, a mudança tem que começar na gente. Né? A mudança não vem de fora para dentro. Para que você entenda que você precisa mudar, você precisa se sensibilizar de alguma maneira. Desenvolver a famosa empatia que as pessoas não sabem como desenvolver, porque a gente vive numa bolha só com semelhantes, com gente parecida com a gente, que tem o mesmo repertório, a gente não tem a referência da dor do outro. Então, e isso para mim começa na educação, na maneira como a gente educa os nossos filhos, as nossas crianças. Mas para isso a gente precisa se reeducar, desaprender todos os preconceitos, todos os vieses que a gente tem, para construir uma sociedade de fato diferente. Quando
quando eu comecei a pesquisar mulheres no mercado financeiro, eu cofundei com a minha orientadora o Genera, que é o grupo de pesquisa em gênero, raça e sexualidade lá da FEA USP. E no primeiro momento a gente sentiu essa resistência, mesmo no ambiente acadêmico. Então, de comentários sobre o que a gente está fazendo não é ciência, ou é muito panfletário. E eu acho que tudo, né, às vezes o movimento de falar sobre mulheres em qualquer esfera, acaba sendo interpretado como algo ideológico. Quando, na verdade, está muito mais ligado à questão de respeito aos direitos humanos e inclusão e igualdade de oportunidades do que necessariamente uma questão ideológica. É óbvio que a gente, como seres, né, humanos que estão na sociedade, a gente tem que fazer política no dia a dia, a gente tem que conversar com as pessoas no nosso dia a dia, mas isso é visando uma melhoria de ambiente para todos, né? Depois dessa experiência do Genera, em 2017 eu cofundei a Incluser, que é uma startup de diversidade e inclusão, onde a gente está falando sobre 4 grupos: mulheres, negros, LGBTs e pessoas com deficiência. E aí um pouquinho com o olhar de trazer as interseccionalidades, né? O que é interseccionalidade? É quando uma característica se sobrepõe à outra. Porque se a gente olhar hoje, por exemplo, as estatísticas de violência contra a mulher negra, são mais altas do que as estatísticas de violência contra a mulher branca, e muito porque tem o racismo envolvido junto com o machismo. Então, da mesma maneira, você vai encontrar intensificações, né, de discriminação diferentes se a mulher é negra, ou se a mulher é indígena, ou se a mulher é lésbica, ou se a mulher é deficiente. Então, você tem mesmo dentro do grande grupo mulheres, você tem algumas características que podem intensificar ou não a experiência dessa mulher no mercado de trabalho. E agora, no final de 2018, eu fundei, junto com a Mariana e com a Elaine, que vai estar aqui na Modal também, eu cofundei o Financial Feminism Brasil, que é um movimento para falar sobre a ocupação de mulheres nas finanças, tanto como investidoras quanto como profissionais do setor. E o que a gente tem percebido é uma grande curiosidade não só em como começar a investir, mas também como começar a trabalhar no mercado financeiro. E muitas vezes a gente já ouviu, né, de outras pessoas falando que mulheres, elas naturalmente não são muito boas em finanças, ou elas naturalmente são piores em matemática, ou que elas naturalmente não se interessam por esse assunto. E a gente tem que colocar a questão: é natural que elas não se interessem, ou a socialização das mulheres durante, né, todos os séculos de história não incentivou que elas falassem sobre isso? Se a gente considerar que só na década de 60 a gente teve acesso à conta no banco e a um CPF separado do marido, a gente começa a pensar um pouco mais em termos de linha do tempo, e nossas avós nasceram num mundo onde elas não podiam falar sobre dinheiro, ou, né, não era legal, não era bem visto elas falarem sobre dinheiro. Então são apenas 3 gerações de diferença. É muito difícil a gente querer que esse gap ele se feche tão rápido, então a gente precisa ter ações proativas, né? A gente precisa de ações como essa da Modal, por exemplo, realmente se posicionando e querendo fazer algo de valor para atrair as mulheres para o mercado financeiro, e não só com o olhar de aumentar a base de clientes, mas com o olhar de educação financeira também. Está crescendo muito o número de empresas que estão começando a se preocupar com essa questão, né, de inclusão, pelo menos na teoria, né? Sim. Então, como vocês acham que isso pode ser realmente aplicado na prática e não de forma superficial, não só para inglês ver? Eu sempre falo que a mudança ela acontece no longo prazo. É o que ela acabou de falar, né? Não adianta você achar que você vai fazer no curtíssimo prazo. É um processo de educação, de desconstrução, e ele precisa de tempo e de estratégia e de gestão. O que eu vejo hoje que me angustia? Eu vejo muito discurso e muito pouca prática efetiva, e eu tenho uma tese que é bem simples. Primeiro, empresas são ambientes feitos por homens para homens, ainda são ambientes muito hostis para qualquer tipo de diversidade. Homem branco, de elite, heterossexual, sem nenhuma deficiência, que está na imensa maioria das posições de liderança. Esses homens têm muito compromisso com a sua própria carreira e não necessariamente compromisso com a mudança da realidade. Eles mudam de posição num curto espaço de tempo.
e não dá para construir. Então precisa rever essa lógica e, além disso, você precisa ter uma sensibilização, desenvolver empatia. A partir daí você tem que ter consciência, intenção, vontade, compromisso e coragem de mudar a realidade. Eu acho que tem um longo caminho pela frente. Eu já vejo algumas empresas e alguns líderes mostrando esses 5 passos que eu falo, mas a gente precisa acelerar o passo. Justamente, eu acho que vão ter, em diversos momentos, vão ter empresas que vão sentir que a diversidade é uma moda e vão querer fazer ações para melhorar a imagem da própria empresa baseada em diversidade. E aí tá a diferença entre as empresas que enxergam diversidade como moda e empresas que enxergam diversidade como tendência. A diversidade como tendência é algo de longo prazo, é algo que demonstra que a sua empresa pode ter mais lucro, mais produtividade se você trabalhar a diversidade e inclusão, e por isso não está atrelado a essas recompensas de curto prazo que você pode ter de repente com uma campanha de marketing. Então eu acho que cada vez mais a gente está sentindo também uma pressão das pessoas, tanto nas redes sociais, né, quanto pessoalmente, de não ter só uma propaganda que seja diversa. Então eu não quero mais hoje só ver que a Skol tem uma propaganda que tem mulheres, negros, LGBTs. Eu quero saber se na Ambev as pessoas estão gostando de trabalhar lá e estão se sentindo inclusas. Então eu acho que a gente está caminhando para um momento onde as pessoas elas não vão se dar mais por satisfeitas por essas questões, por esses discursos vazios. Vai levar um tempo? Ainda a gente vai ver muito disso? Vai. Mas eu acho que tende a cair por terra essas situações vazias que a gente encontra aí no mercado de trabalho. Essa questão da representatividade e das cotas, que as pessoas se arrepiam, né, quando fala cota, fala, gente, muda o nome, fala meta com prazo determinado, né, já que tem tanto preconceito por trás de cota. Negativo esse termo. Se tem uma coisa que me incomoda muito e eu sempre reajo, é quando eu escuto algum líder de empresa dizer assim, eu sou contra a cota, eu sou a favor de meritocracia. Eu falo, gente, eu também sou a favor de meritocracia, desde que as condições sejam iguais para todos. A cota ou a meta com prazo determinado, ela existe para equalizar isso, corrigir essa dívida histórica da maneira mais rápida possível. E aí, quando você estiver na mesma condição, vamos para a meritocracia. Mas falar de meritocracia quando é desigual, não dá para falar. Gente, eu quero agradecer demais aqui a presença de vocês e no final aqui eu quero que vocês deixem uma mensagem para a mulher hoje. O que vocês dariam de conselho para ela? Eu faço muita mentoria de jovens executivas e eu falo que a gente precisa ter conteúdo com gentileza. Eu não acredito que a gente vai construir na base da comunicação violenta, na base da agressão e só com dados. A gente tem que trazer os dados, sim, todo o conteúdo, mas com propósito e com gentileza. Eu fiz um processo, né, de aí uns 6 anos para entender melhor como me comunicar de maneira a construir pontes. Eu acho que a gente está num momento em que grande parte das mulheres que podem estar assistindo a gente acham que todo o problema já foi realmente resolvido e que seria só a gente se esforçar que a gente chega lá. É fato que se a gente se esforçar, a gente vai chegar em lugares melhores, mas a gente tem que também construir um ambiente à nossa volta que torne possível outras mulheres crescerem também. Então eu acho que a gentileza, ela também
tem que ser usada com outras mulheres, né? Com você entender que de repente naquele ambiente você pode ter uma mulher que ouviu uma coisa que não se sentiu bem e você ser uma aliada naquele momento. Que seja pra dar o ombro amigo e conversar sobre isso. Nem sempre a gente vai conseguir mudar tudo. A gente tem que pagar boletos no final do mês, aliás. Então acho que a gente tem que escolher um pouco das nossas lutas. Mas se a gente conseguir construir um lugar mais fraterno para nós mesmas e para os outros homens também, eu acho que a gente tem um caminho um pouco mais suave para trilhar do que o que a gente tem tido até agora. Os homens não são os inimigos, a gente precisa tê-los como aliados. Só assim a gente vai mudar essa realidade. Perfeito. Eu quero agradecer essas duas mulheres com M maiúsculo, aliás, todas as letras maiúsculas, e mulheres com M maiúsculo continuará na próxima semana. Eu espero por vocês. Se você acha que esse conteúdo aqui pode ajudar outras pessoas, outras mulheres, então, por favor, compartilhe. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, curtir esse vídeo, também se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!